e alunas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silvia Cardoso, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E nessa aula de ciências de hoje, nós vamos estudar sobre os impactos ambientais e catástrofes naturais. Para iniciar a nossa aula, eu trago para vocês uma reflexão. Vamos pensar, quando você escuta a expressão meio ambiente, que imagem vem na sua mente? Eu vou dar para vocês alguns minutinhos para vocês pensarem aí em algumas imagens, né? Então pensem na palavra meio ambiente e que imagem surge na sua cabeça. Eu fiz uma pesquisa na internet e coloquei lá no Google meio ambiente e o Google mostrou para mim algumas imagens. Então vejam as imagens que aparecem no Google quando a gente digita meio ambiente. Você também pensou em imagens assim? Em imagens com verde, com a natureza, com florestas, né? Foram essas imagens que vocês pensaram? Bom, gente, então assim, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque é importante vocês compreenderem o conceito de meio ambiente. Então, na imagem vocês estão vendo aí o meio ambiente natural, que é a imagem que a maioria das pessoas associam quando escuta o meio ambiente. Mas existe também o meio ambiente modificado, que são as cidades, os lugares onde muitas pessoas vivem, né? Com avenidas, com construções, com prédios, com casas. Então, esse meio ambiente modificado pelo homem também é meio ambiente. Então, o conceito de meio ambiente significa o quê? Meio ambiente envolve todas as coisas vivas e não vivas que ocorrem na Terra ou em alguma região dela e que afetam o ecossistema e a vida dos humanos. O meio ambiente pode ter diversos conceitos que são identificados por seus componentes, certo? Então, veja que nesse conceito, vocês vão observar em destaque a palavra ecossistema. Então, nesse meio ambiente que a gente colocou aqui, a gente pode observar algumas unidades naturais que a gente vai chamar de ecossistema. E o que são esses ecossistemas, né? A gente tem uma diversidade de ecossistemas e esse ecossistema ele consiste num conjunto de organismos que vivem em determinado local e interagem entre si e com o meio, formando um sistema estável. Cada ecossistema é formado por várias populações de espécies diferentes, constituindo assim uma comunidade. Então pense que o ecossistema ele é um conjunto integrado. Os seres vivos que formam esse ecossistema interagem entre si e essa interação ela é equilibrada e traz uma estabilidade. Ele se autoalimenta, ele se sustenta. É um grupo, uma equipe que colabora entre si. E num ecossistema a gente pode identificar aí na imagem o que a gente vai chamar de fatores bióticos, que são animais, vegetais e micro-organismos como bactérias, fungos e protozoários, tá? Então o termo biótico, toda vez que você escutar uma palavra que tiver o termo bio se refere à vida. Então, quando eu estou falando em fatores bióticos, eu estou falando em fatores vivos. E que fatores vivos são esses? Animais, vegetais e micro-organismos. Procure identificar aí na imagem esses fatores bióticos. Nós temos aí as árvores, a grama, as algas que estão no rio, né? E os animais que você identifica ali, a ave no céu, no lago, os peixes, né? Então você identifica aí também animais e vocês vão ver mais embaixo no fundo desse lago
ou desse rio, que tem também micro-organismos, bactérias, fungos. Tudo isso são fatores bióticos. Além dos fatores bióticos, o ecossistema também tem os fatores abióticos. Presta atenção no termo. Eu destaquei para vocês a letra A. O A vem na frente. O que quer dizer quando o A vem na frente? Esse A ele quer dizer não. Então, quando eu uso o termo fatores abióticos, eu estou dizendo que são fatores não vivos. E que fatores são esses? Seria a água, o ar, as rochas, o solo, a luz, a temperatura, umidade, pressão e salinidade que estão presentes nesse ambiente. Observe aí na imagem ainda que esses fatores eles estão em interação, um se relaciona com o outro. Os fatores bióticos, os seres vivos, eles vão se relacionar com os fatores abióticos para que forme um conjunto, uma equipe, trabalhe juntos e forme esse ecossistema e tenha esse equilíbrio, tá? Então, esse é o conceito de ecossistema. E como vocês estão vendo no título, a gente está falando aqui de uma diversidade de ecossistemas que a gente pode identificar no nosso país alguns exemplos de grandes ecossistemas presentes nas nossas riquezas naturais. Esses ecossistemas são Cerrado, Amazônia, o Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica. Esses 5 exemplos que eu estou trazendo para vocês mostram a diversidade desses ecossistemas, a diversidade de animais que vivem nesses ecossistemas, que formam esses ecossistemas, a diversidade de vegetais que formam esses ecossistemas, né? Você vê que tem diferença entre a vegetação que está no Cerrado e a vegetação que está na Caatinga. São vegetações características de cada região, né? E aí a gente tem o que a gente chama também de biomas, são os grandes ecossistemas que nós temos aqui no nosso país. E falando ainda sobre essa diversidade de ecossistema, a gente também pode falar de ecossistema marinho, que é constituído pelos mares e oceanos. Esse ecossistema ele pode ser chamado também de talassociclo. Nós também podemos observar ecossistema de água doce formado pelos rios e lagos, que a gente vai chamar de liminociclo. E o ecossistema terrestre, que é o epinociclo. A gente está vendo aí na imagem, né, esse ecossistema terrestre. Então, a gente também tem essa diversidade. Além daqueles grandes biomas que eu mostrei para vocês, dentro deles, né, a gente pode encontrar ecossistemas marinhos, ecossistema de água doce, ecossistema terrestre. Então, observe que o ecossistema ele pode ser, a gente pode caracterizar uma grande região e chamar de ecossistema, uma região menor e até mesmo um jardim a gente pode chamar de ecossistema, desde que seja um conjunto de seres vivos que interagem com os fatores abióticos e que formem uma relação de sustentação, de estabilidade, né? Eu gostaria de destacar para vocês aqui um conceito muito importante quando a gente fala em ecossistema, que é o conceito de biodiversidade. Quando a gente tem um ecossistema equilibrado, a gente vai observar que a gente tem uma biodiversidade. Observe a palavra biodiversidade. Lembra que bio significa vida. Então, quando eu falo em biodiversidade, eu estou falando de diversidade de vida. Então, esses ecossistemas, eles podem ter uma grande biodiversidade, eles podem ter uma variedade de seres vivos ou não, vai depender dos fatores que vão favorecer essa vida ou não. Vamos ver o significado de biodiversidade.
O que significa isso? Biodiversidade significa a variedade de vida e engloba a riqueza das espécies, dos genes que contém e dos ecossistemas que constituem o meio ambiente. Bom, então a gente falou aqui de meio ambiente, a gente falou de ecossistema, a gente falou de biodiversidade, né? Quando a gente fala de tudo isso, eu quero trazer para vocês agora uma questão, uma reflexão. Quando a gente pensa em todos esses sistemas naturais e quando a gente vê que o meio ambiente pode ser modificado, eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão, né, de quais seriam as causas e consequências das modificações sofridas pelo meio ambiente. O que é que pode causar mudanças nesse meio ambiente? Então, vocês veem aí nesse esquema que existem causas naturais e causas antropogênicas. Essa palavra antropogênica significa qualquer ação que é provocada, causada pelo homem. Antro quer dizer homem, gênica, origem. Antropogênica são causas originadas, causadas pelo homem, né? Então, nós temos causas naturais e antropogênicas e as modificações que ocorrem no meio ambiente também vai promover consequências. O que vai acontecer depois que a gente fizer aquela modificação no meio ambiente? A gente vai observar aí que tem consequências como, por exemplo, catástrofes ambientais e impactos ambientais. Vamos ver exemplos agora de algumas catástrofes naturais. Quando eu falo em catástrofes naturais, eu estou falando de desastres naturais que representam um conjunto de fenômenos que fazem parte da geodinâmica terrestre, portanto, da natureza do planeta. Quando ocorrem, podem trazer consequências catastróficas para a vida humana, para o ser humano e demais seres vivos. Na imagem aí, vocês estão vendo algumas situações de catástrofes naturais, aquele solo rachado representando a seca no sertão. Nós estamos vendo também aí um tornado, os vulcões, furacões, queimadas e aquela rachadura no solo ali, mostrando um terremoto, a erosão do solo. Então, alguns desses fenômenos podem acontecer de forma natural. Faz parte do ciclo da natureza, das modificações e das dinâmicas que movimentam o nosso planeta. E aí a gente vai ver rapidamente aqui cada um deles, né? Vamos ver, por exemplo, como acontece um terremoto. O terremoto é um tipo de tremor abrupto e intenso que ocorre na superfície terrestre graças a fenômenos geológicos que ocorrem na litosfera. O que é que provoca o terremoto? Veja na imagem ali o mapa das placas tectônicas. A litosfera, a crosta terrestre, ela não é uma casca uniforme. É uma casca fragmentada, então tem vários fragmentos. Cada fragmento desse é uma placa, chamada placa tectônica. E essas placas, elas estão como se fosse assim, navegando, boiando no magma. E ocorre uma movimentação dessas placas. Quando essas placas se movimentam e encostam uma na outra, é que acontece um terremoto. Na imagem aí, vocês ainda observam aí o detalhe, né, do terremoto no Nepal, onde a gente consegue observar a crosta continental e a relação entre a placa tectônica da Índia e a placa tectônica da Eurásia. E aí, quando ocorre o deslizamento de uma placa tectônica na outra, é que provoca esse tremor, que a gente chama de terremoto. Bom, vocês estão vendo aí na imagem um exemplo de um terremoto que aconteceu no Nepal em 2015. Então, o tremor de terra, ele pode provocar uma catástrofe. Por quê? Porque ele vai modificar o ambiente, pode causar mortes
de pessoas, de animais, alterar a vegetação, e para reconstruir isso, reequilibrar isso, demora um tempo, né? Mas isso é um fenômeno natural que ocorre devido ao tremor da Terra provocado pelas placas tectônicas, né? Outro exemplo de uma catástrofe natural que a gente vai falar aqui também está relacionado ao terremoto, mas aqui é o tsunami. O que é o tsunami? Os tsunamis podem ser definidos como grandes ondas oceânicas geradas por terremotos ou outros eventos geológicos que acontecem no fundo do mar. Então, na imagem aí, vocês estão vendo aí um abalo sísmico, que é o deslizamento entre as placas tectônicas no fundo do mar. Quando ocorre esse deslizamento, esse tremor, vai provocar a agitação da água, formando grandes ondas que vão invadir o continente. Então, é isso que a gente chama de tsunami. O tsunami, ele pode ser provocado pelo terremoto, como também por uma erupção vulcânica, que a gente vai ver mais na frente. Então, nessa imagem que vocês estão vendo aí, um exemplo de um tsunami que aconteceu na região da Indonésia. Tem um mapa ali para vocês localizarem mais ou menos onde é que fica essa região. A Indonésia ela fica ali próxima à Austrália, nessa região central do mapa, que está na cor laranja. Agora a gente vai falar de outro fenômeno natural, bem falado e bem conhecido também pelas pessoas, né? Que é o furacão, tufão e o tornado, né? Primeiro vamos ver qual a diferença entre esses termos. Quando eu falo em furacões ou tufões, eu estou falando de fenômenos meteorológicos que são maiores e mais lentos. Ele geralmente se origina em áreas oceânicas, como vocês estão vendo aí na imagem. A gente de longe não consegue identificar um furacão porque ele é muito grande e muito extenso. Então, essa imagem aí é uma imagem captada por satélite. A gente está vendo o furacão se formar. Esse furacão, depois que se forma nessa região oceânica, ele pode se deslocar para o continente, provocando as catástrofes, né? Já um tornado, ele se forma na área continental e eles são menores e muito mais rápidos e mais destrutivos. Vamos ver agora alguns exemplos de catástrofes provocadas por esse fenômeno natural. Bom, nessa imagem vocês vão ver o furacão Matthew no Haiti, né? Que ocorreu no ano de 2016 e provocou uma grande destruição na cidade que foi uma das mais afetadas pela passagem do furacão. Nós temos também no mapa a localização do Haiti, para vocês terem uma ideia de onde ele se localiza, né? Ele está ali próxima na América Central, próximo a Cuba, próximo ali a Venezuela, que está na América do Sul. Então, observem aí o mapa. E vocês também podem pesquisar na internet se quiserem saber mais de geografia, né? O próximo fenômeno natural que a gente vai ver é a erupção vulcânica. A erupção vulcânica é a saída do magma, pedaços de rochas, gases e cinzas por conta do vulcanismo. Em geral, os vulcões estão situados ao longo dos limites das placas tectônicas. Então, o vulcão ele é formado, né, a partir do momento que as placas tectônicas elas colidem, elas deslizam entre elas, então forma esse relevo. E quando ocorre essa formação, pode também ocorrer a liberação do magma. E quando esse magma ele sobe ali pelo interior do vulcão e que vai para fora do vulcão, a gente vai chamar esse magma de lava, certo? Uma boa notícia para vocês é que no Brasil não existe nenhum vulcão ativo que libere essa lava, tá? Então não existem em territórios brasileiros nenhum vulcão ativo. Então isso aqui é uma boa notícia para a gente. Mas já em outras regiões existem ainda vulcões ativos que entram em erupção e podem provocar algumas catástrofes.
A gente vai ver aí na imagem um exemplo da erupção de um vulcão que aconteceu no ano de 2018, na região também da Indonésia, e causou também grande catástrofe de morte de pessoas, de animais, destruição de ecossistemas e tudo mais, né? Então, esses são exemplos de fenômenos da natureza e fazem parte da geodinâmica da Terra. Bom, a próxima imagem nós vamos ver catástrofes ambientais provocadas pelo ser humano. Então, observe aí na imagem algumas situações. Nós temos aí a imagem de uma praia cheia de petróleo. Isso aqui aconteceu muito recente no Nordeste, onde nós tivemos as nossas praias cobertas por esse óleo, né? Na outra imagem aí você pode observar as queimadas, uma fumaça bem preta com muito fogo, queimando o meio ambiente. Na imagem ali embaixo vocês podem ver uma vaca presa na lama que ocorreu devido ao rompimento de uma barragem. Na imagem ao lado da vaca vocês veem também a imagem do rompimento da barragem, como destruiu toda a cidade, né? Vocês estão vendo também ali a imagem de uma criança que é afetada ou foi afetada, né, por essa contaminação da água, pela poluição da água. Então, existem diversas catástrofes ambientais que podem ser provocadas pelo ser humano. Eu vou trazer para vocês aqui exemplos de algumas catástrofes que ocorreram no Brasil. Eu vou destacar as mais importantes e no final a gente vai analisar quais são os impactos ambientais dessas catástrofes, quais são os impactos na vida das pessoas, dos animais e do meio ambiente, tá certo? Então vamos para o primeiro fato. O primeiro fato e o primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês de uma catástrofe foi uma catástrofe que ficou conhecida como Vale da Morte em Cubatão. Ocorreu em 1980, na década de 80. Nessa ocasião, indústrias do município de Cubatão, em São Paulo, despejavam toneladas de gases tóxicos no ar, o que resultou em uma nuvem venenosa que causou diversos problemas respiratórios em crianças, adultos e até partos de bebês com deformidades físicas. Outro exemplo foi um incêndio que ocorreu na Vila Socó, também no município de Cubatão, 4 anos depois da primeira catástrofe, né? Foi em 1984. Também no município de Cubatão ocorreu um incêndio causado por um vazamento de milhares de litros de gasolina de um dos dutos da Petrobras. Somado ao início de um incêndio, destruiu parte de uma comunidade, matando quase 100 pessoas. Então, uma grande catástrofe, né? Além dessas pessoas, com certeza prejudicou muitos animais e toda a vegetação do ambiente, todo o ecossistema, né? Outro exemplo, também bem conhecido, foi o acidente radioativo com o Césio 136, que aconteceu também na década de 80. Em 1987, um dono de ferro velho comprou um aparelho de radioterapia achado em um prédio abandonado e abriu o equipamento, que continha um pó brilhante azulado, o cloreto de Césio 137. Acontece que esse produto é um produto radioativo e ele não sabia, né? Então, sem saber do que se tratava, o rapaz mostrou para várias pessoas e pelo menos 4 pessoas morreram e muitas tiveram intoxicação grave, doenças. Então, essa radiação ela passou muito tempo contaminando essa região. A gente vê aí na imagem que ficou a área isolada, uma área controlada, as pessoas tinham que usar roupas para não se contaminar com a radioatividade e para não desenvolver doenças como, por exemplo, o câncer, né? Agora a gente vai trazer exemplos de catástrofes ambientais mais recentes. A gente vai agora para o ano de 2000, um vazamento de óleo que ocorreu na Baía de Guanabara. Vocês veem aí na imagem aí as pessoas
removendo uma grande quantidade de óleo. Os animais ficaram cobertos de óleos, aves, os peixes dessa baía morreram. Foi uma verdadeira catástrofe, né? Então, um navio petroleiro derramou acidentalmente mais de 1 milhão de litros de óleo na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, em 2000, o que resultou na morte da fauna e poluição do solo e de várias cidades do estado. Quando a gente usa a palavra fauna, se lembre que a gente está falando de animais. Não aparece aí no texto flora, mas com certeza esse acidente também causou impacto na flora dessa região. Tanto fauna e a flora são afetados por essas catástrofes ambientais. Vamos agora para o ano de 2011, um vazamento que aconteceu na Bacia de Campos, também no Rio de Janeiro. Uma empresa americana despejou mais de 3.000 barris de petróleo no mar, provocando a morte de milhares de animais. Veja na imagem aí uma grande mancha de óleo no oceano, né? E recentemente nós tivemos em 2019 o vazamento de óleo, que foi um derrame de petróleo de óleo cru, que atingiu mais de 2.000 quilômetros do litoral da nossa região Nordeste. Você vê a imagem de um menino, que foi uma imagem simbólica, representando esse grande desastre, essa catástrofe ambiental. Outro exemplo também de catástrofes ambientais que já ocorreram no Brasil foram os rompimentos de barragens. A gente pode citar o exemplo aqui em 2015, que foi o rompimento da barragem Mariana, Minas Gerais. Esse rompimento ele liberou uma onda de água e lama contaminada, uma lama com rejeitos, que atingiu mais de 10 metros de altura por toda a cidade, causando mortes e destruições. Recentemente tivemos, em 2019, outro rompimento de barragem. Também um rompimento de barragem na região de Minas Gerais, que foi agora em Brumadinho, que foi noticiado, muito noticiado, né, no ano de 2019, essa catástrofe ambiental. O rompimento da barragem em Brumadinho é um desastre ambiental mais recente e destruiu tudo por onde passou, deixando mortos e pessoas desaparecidas, né? Então, a gente precisa refletir sobre todas essas alterações que o ser humano provoca no meio ambiente e, principalmente, em todas essas catástrofes ambientais que ocorreram, né? Então, eu trago para vocês aí um quadrinho onde nós temos aí Minas Gerais, desastre ambiental. Tem a imagem de uma figura aí que vocês com certeza conhecem, que é a morte. E a morte está falando para o menino, não fui eu. Embaixo da morte ali tem vários peixes mortos, né? Representando toda a destruição que aconteceu nessa região. Então, a reflexão que eu trago para vocês, diante de tudo que a gente viu e diante dessa tirinha, é o seguinte: as catástrofes ambientais provocadas pelo ser humano são considerados acidentes ou crimes? Vamos pensar sobre isso. Tudo que a gente viu, o rompimento de barreiras, o derrame de petróleo, a liberação de gases tóxicos nas indústrias, tudo isso é um acidente ou é um crime? Bom, é importante que a gente diferencie isso, certo? Existe uma legislação, existe lei de crimes ambientais, que é a Lei 9.605, que foi feita em 1998, e essa lei ela define o que são crimes ambientais.
Então, nós temos aí na imagem a diferença entre o que é um desastre e o que é um crime ambiental, né? O desastre natural sempre está vinculado à ocorrência de determinados fenômenos naturais. Esses fenômenos podem ser de ordem climático, meteorológico, geológico, biológico ou astronômico. A gente vai usar a palavra desastre quando for um fenômeno natural, algo que faz parte da dinâmica da natureza, das modificações das naturezas. Agora, quando o homem altera o meio ambiente e provoca todas essas catástrofes, isso são considerados crimes ambientais. Então, vamos ver aí a definição de crimes ambientais, né? São crimes ambientais, agressões ao ambiente e seus componentes. Toda e qualquer ação que causa poluição de qualquer natureza, que resulte ou possa resultar em danos à saúde ou que provoque a mortandade de animais e a destruição da flora. Então, toda vez que o ser humano modificar o meio ambiente, causando um impacto que prejudique a vida existente na Terra, isso vai ser considerado um crime ambiental. Bom, eu gostaria de refletir com vocês também, eu trouxe aí mais uma reflexão a partir de uma pergunta. Quais são os impactos ambientais causados pelos desastres? Tanto as catástrofes naturais como os crimes ambientais, né? Quais são os impactos ambientais causados por isso? Tem uma tirinha aí para a gente refletir. Tem 2 peixes no rio conversando e um dispara o outro. E a gente achava que nada poderia ser pior do que esgoto e lixo plástico jogado no rio. Aí eles estão falando sobre o quê? Sobre o rompimento da barreira, sobre a lama tóxica que invadiu esse ecossistema e que matou muitos peixes e muitos animais que vivem nesse ambiente, nesse ecossistema. Então, eu queria pensar para vocês, né? Eu trago mais um questionamento. O que é impacto ambiental? E que tipo de impacto você quer causar? Negativo ou positivo? A gente precisa pensar sobre essa questão, né? Então, vamos primeiro entender o que é impacto ambiental. Quando eu falo em impacto ambiental, eu estou falando de qualquer atividade que o homem exerça no meio ambiente que provocará um impacto. Esse impacto, no entanto, pode ser positivo ou não. Infelizmente, na grande maioria das vezes, os impactos são negativos, acarretando degradação e poluição no ambiente, né? Então, quando eu falo em impacto, esse impacto ele pode ser negativo e positivo. A gente viu que a maior parte das modificações que o ser humano fez no meio ambiente podem provocar impactos negativos. Mas a boa notícia é que a gente pode também provocar impactos positivos. Vamos ver aqui alguns exemplos desses impactos negativos e impactos positivos, tá? Então, quando eu falo de impactos ambientais negativos, eu estou falando, por exemplo, da diminuição dos mananciais, que são rios, os lagos, onde vive toda a fauna e toda a flora, e que é tão importante para a manutenção da vegetação, da sustentação do ecossistema, né? Outro impacto ambiental negativo é a extinção de espécies, tanto animais como vegetais. E a gente se inclui nesse grupo dos animais, né? Uma doença, como por exemplo essa que a gente está tendo agora, ela está causando um impacto na vida no planeta, especialmente na vida humana. Então, os desastres ambientais, as catástrofes ambientais podem provocar a extinção de espécies. Outro exemplo de impacto ambiental negativo são as enchentes e inundações. Por que ocorre isso aí?
porque a gente joga lixo entupindo os bueiros, os rios, né? As cidades, elas são asfaltadas, não existe local para a água correr. Então, isso vai provocar, por exemplo, enchentes e inundações em diversas regiões, né? Outro exemplo de um impacto negativo é a erosão do solo. Quando o solo fica rachado, como a gente viu naquela imagem lá, ele não fica produtivo para o crescimento de vegetação, da fauna e da flora, né? Poluição da água, do ar, do solo, mudanças climáticas como o aquecimento global, que é provocado pela liberação de gases tóxicos, como o gás carbônico, a destruição da camada de ozônio, destruição de habitats, que habitats são os locais onde os animais vivem, os seres vivos vivem, né? Esse habitat ele pode ser destruído por causa de queimadas, desmatamento, entre outros exemplos. Então, tudo isso aí são exemplos de impactos ambientais negativos. Por isso tem a mãozinha aí para baixo, ó, de negativo. Já embaixo, na cor verde, a gente está dando aí um legal. A gente vai dar um legal aí para impactos ambientais positivos, quando, por exemplo, eu faço economia de água. Outro exemplo de impacto ambiental positivo é a diminuição de consumo exagerado de energia. Vamos economizar energia, né? Separação dos lixos orgânicos e recicláveis, diminuição do uso de automóveis, porque os automóveis eles vão emitir gases poluentes, né? Usar produtos ecológicos e biodegradáveis, não jogar lixo nas ruas, diminuição de consumo de forma geral. Então, vocês já ouviram falar muita coisa sobre isso, né? O que falta é a gente praticar essas ações e causar um impacto positivo no meio ambiente. Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue causar esse impacto ambiental positivo, né? E aí a gente vai relembrar um pouco do conceito de desenvolvimento sustentável. É possível a gente desenvolver a nossa economia, continuar o nosso trabalho, né, de uma forma sustentável, preservando o meio ambiente, né? A sustentabilidade, ela se refere ao princípio da busca pelo equilíbrio entre a disponibilidade dos recursos naturais e a exploração deles por parte da sociedade. E como é que a gente faz isso, professora? A gente vai seguir uma regra dos 5 R's. Esses 5 R's são atitudes que a gente vai pensar no nosso dia a dia, que a gente vai praticar no nosso dia a dia. É repensar o nosso consumo, reutilizar coisas que a gente, em vez de jogar no lixo, a gente pode reaproveitar, como, por exemplo, uma garrafa PET, uma lata, né? Uma roupa. Outra coisa, reciclar. Quando eu separo o material de acordo com o tipo, né? Plástico, vidro, metal e papel, em que esse material é levado pelos catadores que desenvolvem um trabalho importantíssimo para a sociedade. Eu gostaria de destacar aqui a importância dos catadores, porque são os catadores que são o principal elo da indústria da reciclagem. Então, o que a gente pode fazer é separar esse material para que os catadores possam levar para a indústria e que esses materiais sejam reciclados. Outra forma é reduzir o consumo. Eu posso consumir menos, em vez de estar comprando todo tipo de roupa só porque está na moda, trocando o celular porque foi um celular mais avançado. A gente tem que reduzir o consumo, evitar consumir coisas desnecessárias, né? Recusar é o 5º R. Toda vez que, por exemplo, eu puder recusar o uso de embalagem plástica, de sacola plástica, de canudo, a gente pode ajudar o meio ambiente com esses 5 R's, com essas 5 ações. Ok, gente? A gente está chegando ao final da nossa aula e eu estou trazendo para vocês hoje uma proposta de um exercício diferente, que é um desafio ambiental. Esse desafio ambiental vocês podem fazer no celular de vocês.
Vocês vão baixar um aplicativo, né? Vocês vão procurar assim, desafio ambiental, e vai aparecer o que vocês estão vendo aí na primeira tela, o desenho do planeta Terra e o nome desafio ambiental. Quando você baixar esse aplicativo ele vai ter várias instruções e vai ter lá uma opção para você escolher iniciar o desafio, que é a primeira opção que está ali em cima, certo? E aí, quando você clicar nessa opção, vai aparecer uma terceira tela, onde ele vai apresentar para vocês vários desafios que você pode fazer no seu dia a dia, né? Por exemplo, um lixo por dia. Aí ele vai dizer como é que você vai fazer esse desafio. Eu instalei esse aplicativo no celular, eu vou fazer o desafio, né? E eu escolhi fazer o desafio de reciclar e organizar os resíduos por tipo. Então, tenho aí esse desafio a cumprir nos próximos 4 dias. Eu vou usar esse aplicativo para me ajudar a causar impactos positivos no meio ambiente. Espero que também vocês façam esse exercício e se divirtam usando esse aplicativo, né? Está chegando a hora da nossa despedida. Eu gostaria de deixar para vocês um pequeno recado, dizer a vocês que são pequenos passos que levam a grandes destinos. Um grande abraço e até a próxima aula.